Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Pedro Lage, host, junto com Eduardo Martins, desse nosso podcast. E hoje recebendo uma visita ilustre aqui para a gente conversar sobre um tema muito legal, Adão Ladeira. Primeiro, te agradecer por estar aqui com a gente, obrigado pela presença e, por favor, se apresente aí à nossa audiência, Adão. Obrigado, Pedro, pelo convite de estar aqui conversando com um tema muito importante para nós todos e especificamente aqueles que dedicam o mundo organizacional. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço aos nossos ouvintes que nos seguem de todos os trabalhos da consultoria Nós. Legal, Adão. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Adão é especialista em gestão organizacional e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, do qual a gente teve a grata oportunidade, de aprender muito com você. O Adão esteve junto com o nosso time interno aqui desenvolvendo algumas competências e dentro dessas competências o tema gestão de conflitos. E hoje a gente vai falar de conflitos, né, Adão? Com toda certeza, Pedro. É um tema que é presente, como nós falamos agora há pouco, e que também eu pude vivenciar ao longo da minha história profissional, trabalhando em algumas empresas, depois do Grupo FIT durante 30 anos, aqui no Brasil, na Argentina, e no mundo da consultoria organizacional e da vida acadêmica, na qual também eu atuo pela Fundação Dom Cabral, pelo IBMEC, pela Faculdade de Ciências Médicas, pela UEC da PUC Minas, a Universidade Católica. Enfim, é um tema presente todo o tempo. Show de bola, vocês ouviram e acompanharam, né? Competência e experiência não falta aqui, então não tenho dúvidas que o bate-papo vai ser de alto nível. E já trazendo à tona o tema principal, né, Adão? A grande pergunta é, como o tema do nosso podcast é conflitos, evitar ou estimular. Mas antes da gente chegar nessa pergunta principal, primeiro eu queria entender o que é conflito, Adão? Traz um pouco mais de clareza pra gente sobre esse tema. Com certeza, Pedro. É um tema que tem, sim, os seus aspectos conceituais, mas, com toda certeza, tem toda uma carga do dia a dia, das emoções, das paixões, das divergências. E quando nós estamos falando de conflitos, nós estamos falando das situações em que pessoas envolvidas vivem experiências em que uma das partes percebem que a outra parte afeta ou pelo menos pode afetar, de alguma forma, negativamente, aquilo que ela considera importante. Por que eu enfatizei o percebe? Porque a percepção é um fenômeno presente nas nossas vidas, desde o nosso nascimento até a morte, e que tem um impacto importante nos contextos que ocorrem conflitos. Por que isso acontece? Como muito bem explica o Freud, a percepção ela está na dimensão do nosso inconsciente e nós reagimos de forma automática, condicionada a essas experiências e inconsciente. E claro que num contexto de situações conflitivas isso fica muito evidente. Por que insistir nisso? Porque cada um de nós formatamos a nossa percepção de um mundo de uma forma diferenciada um dos outros. Portanto, nas situações em que nós estamos interagindo, nós já partimos de algo que nos distancia, que é a percepção de cada um sobre a mesma situação. E que nós temos mecanismos de seleção, de convivermos com essas dificuldades que nós enfrentamos e que podem nos levar a provocar generalizações, interpretações equivocadas e despertar emoções e reações da parte dos nossos interlocutores. Esse tema é tão importante que o Al Ries, um grande guru do marketing, tem uma frase célebre: a percepção é a realidade. Todo o resto é uma ilusão. Quando nós estamos falando de pessoas, e o Al Ries estava falando dos clientes, o que significa que nós temos que estar preocupados com o sucesso do nosso cliente a partir da própria jornada dele, dos contextos que nós atuamos no nosso dia a dia. Cito isso porque nós estamos falando do mundo organizacional. Perfeito.
O Adão, então, pegando um gancho na tua fala, né, a gente percebe que o conflito ele é inerente à natureza humana, naturalmente, porque nós temos percepções distintas em relação ao mundo, valores, né, culturas diferentes, e essas culturas, quando, né, estão dentro de um ambiente organizacional, né, e as pessoas vão convivendo, elas em geral não são alinhadas, né, da mesma maneira, e surgem naturalmente aí os conflitos, né, como você muito bem comentou. E Adão, normalmente a palavra conflito ela traz uma percepção de disputa, né? Talvez de uma percepção negativa. Na sua visão como especialista no tema e por ter vivenciado dentro de grandes corporações, né, o tema conflito, né, principalmente na gestão, o que você acredita, né, indica o conflito ele deve ser evitado, ele deve ser incentivado? De que maneira a gente pode utilizar essas duas variáveis aí dentro do próprio conflito? Pegando o gancho da sua fala e respondendo a sua pergunta, você tem toda razão. Os conflitos são inerentes a nós, seres humanos. E ele é necessário para que a gente possa continuar vivos. Quando alguém chega para mim e fala que está tendo um conflito existencial, olha, eu não sei se eu continuo nessa empresa, se eu mudo de empresa, se eu mudo de cidade, se eu mudo de país, se eu termino meu casamento, se eu vou fazer um noivado, não vou noivado, etc. Eu boto pilha na pessoa. Porque exatamente os conflitos nos estimulam a encontrar alternativas, soluções. E é importante ressaltar que eles ocorrem no contexto das nossas interações do dia a dia, sempre por coisas diferentes. Porque se fossem iguais, nada aconteceria, deixaria de ser conflitante, né? E mais ainda, é curioso quando a gente está discutindo conflitos, é que nós tendemos a entrar em conflito com as pessoas com quem nós temos uma interação muito importante. Em outras palavras, as pessoas que nós mais amamos. Porque nós partimos do princípio que os outros têm que nos aceitar como nós somos. Mas eles são diferentes de nós também. E ninguém, Pedro, ninguém precisa de ser igual para buscar um ponto em comum com o seu interlocutor. A sua pergunta sobre evitar ou estimular compõe aqui uma situação que é fundamental registrar. Uma coisa são os conflitos positivos ou funcionais, como nós chamamos, que está focado em ideias, em pontos de vistas, em pensamentos, em experiências, e que evitam ataques maldosos às outras pessoas, né? Porque ambas estão procurando encontrar uma solução para aquilo que está em discussão. Vão contemplar emoções, paixões, frustrações, mas em um contexto que nós respeitamos os outros e que essas discussões não sejam maldosas e ataquem a personalidade do meu interlocutor, com toda certeza, os conflitos têm que ser estimulados. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm que ser evitados. Quais o que nós devemos evitar? Os conflitos destrutivos ou disfuncionais. São aqueles que a gente discute, debate, critica, não em relação às ideias, às opiniões, como nos conflitos positivos, mas para, de fato, tentar desconstruir a personalidade do meu interlocutor, que muitas vezes também passa pela a opção. Eu tenho receio de falar para o meu interlocutor o que eu estou pensando, que ele pode ficar chateado comigo e eu perder esse relacionamento. Esses são os conflitos danosos. Esses têm que ser evitados. Perfeito, Adão. Concordo plenamente com a tua fala. O que a gente percebe é que quando o conflito está relacionado ao processo, à tarefa, o que precisa ser feito dentro da organização, ele é necessário ser, né, incentivado para que a organização, as empresas, elas possam evoluir, entregar um melhor produto ao cliente, para que ela possa ter mais eficiência interna. Eu acho que o grande desafio é quando o conflito está no contexto do relacionamento. E aí eu enxergo muito bem com a tua fala, né, dos conflitos disfuncionais, porque eles em nada agregam à organização, ao cliente, enfim, a todos os que estão envolvidos ali dentro daquele determinado contexto. E pegando esse gancho, Adão, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Pela sua experiência, né, e
obviamente por ter vivenciado em diversas empresas a gestão, o que você percebe que são as principais causas de conflitos dentro das organizações, dentro das empresas? Pois é, Pedro. Quando nós estamos discutindo os conflitos nas organizações, nós temos que levar em consideração duas fontes de pressão para que eles aconteçam, que são as chamadas fontes externas, que são forças predadoras do mercado. Algumas delas, a evolução tecnológica. Nós não estamos falando de inovação, porque a inovação sempre aconteceu na história da humanidade. Nós estamos falando de um contexto histórico que os ciclos de mudanças tecnológicas estão cada dia mais curtos. Portanto, eles pressionam muito mais as estruturas organizacionais, quer dizer, as pessoas. Importante frisar isso. Com certeza, isso está impactando os valores humanos ao longo da história e particularmente nesse momento. Justo esse momento histórico, nós estamos percebendo novamente o impacto dos valores humanos decorrente dessas forças predadoras. No nosso país, a legislação, são publicados trocentos decretos, normas, pareceres normativos, ordem de serviço na esfera federal, municipal e estadual. As questões macroeconômicas, as interferências da política da gestão das organizações, a competição que é cada dia mais aguda, todo dia tem um novo entrante. É claro que isso gera pressões muito fortes que reverberam e potencializam os conflitos das empresas, das organizações, no dia a dia. Eu vou insistir nisso, porque eu estou alinhado, mais do que preferir, com o Shen e outros autores, que definem as organizações como estruturas da iniciativa privada, o setor público, o terceiro setor, ONGs, sindicatos, estruturas comunitárias, etc. E quais são os reflexos dessa pressão? É que os produtos e os serviços são cada dia mais similares uns aos outros. Praticamente nós estamos quase todos vendendo commodities. E isso leva a uma preocupação muito grande, que é a evaporação da lealdade dos clientes, que é diferente da fidelidade. E é claro, com uma agressividade muito forte e que vai impactar. Todos nós somos cobrados para fazermos com preço mais acessível, muito mais rápido, tudo é para ontem. Isso eleva o nosso nível de ansiedade, que gera conflitos diferenciados e com a qualidade assegurada, ainda que a qualidade já é um atributo incorporado do nosso país. Somadas a elas, as outras fontes de pressões são as internas, que você falava agora há pouco, que se dão no contexto relacional. Quais são essas questões? Quando predominam vaidades, a pressão desnecessárias e provocações inúteis, quando as pessoas se tornam inflexíveis, arrogantes, partem para a agressão, os outros se submetem ou se acomodam, de tal maneira que isso gera desgaste pessoal, atritos, é uma relação perde-perde. É como você colocou muito bem, são os conflitos relacionais, que esses sim têm que ser evitados. Porque se nós somarmos as pressões externas com as internas, nós vamos ter um choque anafilático nas organizações. Para te provocar. Coloca uma pessoa que tem alergia a pó, coloca num barril de pó e tampa o barril. O que vai acontecer? Vai ter uma reação super alérgica. Ah, né? Só isso? Só isso? O cara tá lá, ó. Vai explodir. Que nem naquela novela Saramambaia, que a dona... remake, né? Que a dona Redonda foi a orelha para um lugar, o nariz para o outro, o pé para o outro. Ela vai morrer. Verdade. E vamos gerar... E o que é morrer nas organizações? Os problemas físicos, psicológicos, mentais, pornô, psoríase, problemas no estômago, queda de cabelo, depressão, etc. Então, assim, lidar com isso... para evitar os conflitos destrutivos, que vai nos permitir fazer que os conflitos sejam muito importantes. O oposto, também você perguntou e fez um comentário, não é evitar os conflitos, esses conflitos saudáveis, funcionais, porque quando isso acontece e que o gestor chega e fala, olha, não quero briga aqui, não quero discussão, tem que ser do jeito que eu estou falando. As pessoas vão esconder suas fragilidades, não vão demonstrá-las. Vai ser chatíssimo participar dessas reuniões. Ninguém fala. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor.
O que acontece? A fofoca fica forte nos corredores, os ataques pessoais pelas costas, assuntos importantes que deveriam ter sido discutidos para gerar inovação, melhoria de processo, melhoria de produto. As pessoas não querem manifestar suas opiniões e perdem um tempo enorme administrando esse tipo de crise. Portanto, nós teremos pessoas inseguras, todo mundo vai evitar polêmica, como eu falava anteriormente, e os grupos não querem mais conversar. Esse é um problema também, que não é só evitar, é estimular que ocorram conflitos, como você falou anteriormente. Perfeito, Adão. Lembrando, né, o que você comenta aqui, naturalmente a gente já tem as pressões externas do qual nós não controlamos e o mundo é inerente a, né, incentivar com que elas de fato aconteçam. O grande desafio é essa provocação, essa geração de conflitos disfuncionais internos, como você comentou, essa conexão e um choque anafilático aí dentro das organizações, o que gera exatamente essa desconexão ali realmente do propósito principal. E aí você tem um conflito em que nada agrega a empresa, a organização e os grupos que estão ali lidando com aquela determinada atividade ou função, serviço ou produto. Adão, no contexto dos conflitos relativos a clientes, né? Você falou muito bem dos conflitos entre colaboradores, o conflito interno, mas qual a ferramenta em geral a gente percebe e você indicaria para utilizar nos conflitos com os clientes, né? Com os consumidores que são mais exigentes, querem melhor qualidade, né? Um preço menor. Como é que você enxerga isso e como você tem orientado? Pedro, isso é muito importante, porque todas as vezes que a gente trouxer a discussão para o contexto das organizações, de novo, nós estamos falando das pessoas, né? E é universal. A ferramenta que nos permite aproximar as pessoas e encontrar soluções para harmonizar os conflitos, com toda certeza, a ferramenta da negociação. Porque a sua pergunta, como você falava, sobretudo em relação aos clientes, né? De um modo geral, o que acontece com os clientes, nós sabemos bem. Nós somos uma consultoria que trabalhamos com equipes de vendas nos diversos segmentos do mundo automobilístico, né? Do mundo automotivo, né? Caracteristicamente representado pelas objeções. Fato. Né? É muito comum a gente identificar dos showrooms vendedores que não querem atender pessoas que questionam muito, que colocam objeções. E as objeções, para essas pessoas, elas representam conflito. Mas para quem coloca a objeção, que é o cliente, ele está pedindo uma ajuda, me dê mais informações, eu preciso de mais dados para poder fechar essa operação com você. Se a objeção é interesse, né, Adão? Isso é isso. É um valor. Aliás, eu entendo que o melhor cliente é aquele que coloca objeções. Porque na hora que você consegue influenciá-lo, você vai fechar a operação com ele. O que é importante nesse contexto é que nós sejamos capazes de atuar na percepção, voltei ao tema da percepção, dos nossos clientes, para trazê-los para o nosso espaço de influência. Aí o fechamento do negócio está encaminhado. E não é o cara falar assim, atende aquele sujeito lá porque ele é um mala. O mala é um ótimo cliente. Mas também é muito importante, nós nesse contexto que você está me perguntando, nós aprendemos a nos colocarmos no lugar da outra pessoa, identificarmos verdadeiros interesses pelos quais eles estão ali experimentando aquela jornada conosco, né? E não as posições, que é o que eles dizem que querem, mas saber efetivamente o que está por detrás do que a pessoa está falando. Isso muito bem apresentado pelo William Ury e os demais autores do projeto Harvard de negociação. A outra questão é lembrar que sempre nesse contexto que pode haver conflitos, na medida que a gente estabelece uma relação de ganhos mútuos, eles vão estar superados, porque o outro vai estar sendo valorizado em relação àquilo que ele está buscando. É claro que nós temos que ser capazes também de gerarmos alternativas, porque o pulo do gato é nós aproximarmos essas posições para se transformar em interesse, o que supera a possibilidade de que ocorram os conflitos. É claro, nós temos problemas depois do pós-vendas, que também merece uma atenção específica, que gera conflitos. Mas só gera conflitos quando também a equipe de pós-vendas não escuta o cliente.
sobre aquilo que o está incomodando e por que ele está chateado. Às vezes, um pequeno detalhe você consegue influenciar e mudar o contexto. O segredo é mudar o contexto. Perguntando, formulando as perguntas certas, usando os princípios socráticos para que a gente saiba efetivamente o que o cliente está querendo. Perfeito, Adão. E eu quero explorar esse tema com um pouco de profundidade, né? Quando você traz o conflito dentro da natureza com o cliente, mas também eu quero trazer dentro do contexto interno, a gente vê que muitas organizações elas tentam abafar ou mitigar, né, com que os conflitos eles aconteçam, né? O que você percebe, né, nessas organizações quando esse conflito ele é abafado ou ele não acontece, né? O que são as consequências disso? Um pouco a gente comentou atrás, eu vou resgatar. É claro que quando você não permite, não estimula as pessoas a apresentarem suas opiniões, suas sugestões, você está tendo uma perda muito grande de possibilidades de inovações, mudança em processos, produto, atendimento, relacionamento. O que eu vejo nas organizações, né, e nós trabalhando como consultores, identificamos isso muito, comportamentos como esse que abafam a possibilidade de que isso aconteça. E isso representa uma perda significativa, porque ali sairia a possibilidade de soluções que agregariam valor para o business. Sem falar, hoje mesmo eu estava numa reunião discutindo um tema de uma empresa familiar de um negócio muito grande. Os conflitos entre a família são tão grandes que estão comprometendo o negócio. Então, a tal ponto que a própria estrutura já percebeu, peraí, nós só conseguimos trabalhar se tiver um líder de referência, né? Mas eles estão lá brigando por algo que poderia, uma energia que poderia ser canalizada para alavancar o negócio. As pessoas estão disputando poder, como eu mostrei antes, vaidade, arrogância, prepotência e o desejo de destruir o outro. Isto é extremamente negativo. O outro lado você já colocou muito bem, que é estimular o tempo inteiro a possibilidade desses conflitos que nós chamamos de conflitos positivos ou funcionais. Muito bom, Adão. Na figura do líder, né? Você já liderou grandes equipes e vivenciou aí diversos desafios, né, dentro das organizações do qual você fez parte, Adão. Você sempre entrava, né, ou atuava nesses conflitos. O líder ele deve entrar em todos os conflitos que eles estão acontecendo na empresa? Ou existe uma métrica ou uma intensidade do qual ele deve ter mais atenção? Na minha carreira profissional, enquanto gestor, enquanto líder, eu errei muito, né? Eu pressionava muito e tentava abafar os conflitos. Isso potencializava os conflitos latentes. Até que um dia, o meu diretor falou para mim o seguinte: olha, você está transformando seu local de trabalho em uma arena pública. Desse jeito você não sobrevive. Não precisa dizer que eu levei uma pancada e, neste caso específico, eu não estou dizendo que é para todo mundo, eu fui buscar terapia para entender como é que eu ia fazer para lidar com esses conflitos, né? Mas não estou dizendo que todo mundo deve fazer isso, pelo contrário. E realmente eu mudei minha maneira de pensar. Legal. E depois eu fui entendendo que, de fato, a gente tem que dar espaço para esses conflitos, né? Deixar que o grupo ele mesmo encontre mecanismos e meios para lidar com essas questões difíceis. Porque é um tema de questões difíceis, né? Porque os saudáveis não. Os saudáveis nós vamos aproveitar muito. O problema é quando ele se transforma num destrutivo, num disfuncional. Agora, quando é que o líder deve intervir? Como você falou muito bem. Primeiro, tem que ficar muito, muito claro pelo comportamento, pela conduta do líder, que ele tem a situação sob controle e que está dando espaço para os seus colaboradores, né? Porque se também o líder intervir, como você brincou aí no início, o que ele vai fazer? Ele está fazendo uma interrupção abrupta de um contexto que pode trazer muitos valores para a organização e também permitir o amadurecimento da sua equipe para lidar com conflitos. Não é papel dele ficar envolvido nos conflitos do dia a dia. É papel dele monitorar. Porque quando ele interfere, acontece o que nós falamos também, né? As pessoas não manifestam as suas opiniões, não dão sugestões, rola fofoca o tempo inteiro no contexto da organização
e o relacionamento fica comprometido. Muito bom, Adão. Então, veja, né? O líder, se ele tem essa postura mais de intervenção ou centralização, ele não consegue amadurecer e desenvolver a sua equipe. É natural que o conflito aconteça para que essas relações evoluam, né? E a empresa possa ter pontos positivos relacionados àquele determinado conflito, né? Senão as pessoas sempre vão ficar numa dependência de uma intervenção do líder, do gestor, para qualquer decisão ou para qualquer situação em que normalmente sai um pouco do contexto ou da normalidade. Né? Eles ficam sócio-dependentes do líder. Perfeito. Do ponto de vista social e do ponto de vista da dependência. Né? Todo mundo olha para o líder primeiro antes de qualquer discussão. O que ele vai falar? O que ele vai falar? Não é? Total. Adão, você comentou sobre empresas familiares, uma parte dos nossos clientes são de empresas familiares, né? A gente sabe que há um desafio no contexto de organizar uma governança clara, de separar os papéis entre quem é da família, mas está atuando de um contexto executivo, quem está atuando dentro de um contexto de sócio, de investidor, quem é só da família mesmo. Então essa separação aí, a gente sabe que é um desafio nas organizações. Como que esses conflitos afetam, eu queria explorar um pouco mais isso, afetam a tomada de decisão, a saúde da empresa, como você bem comentou que, né, a princípio, você tem visto que, de fato, a empresa tem sofrido por conta desse conflito que, na minha percepção, é totalmente disfuncional. Né? Com toda certeza, né, Pedro? Você já colocou muito bem. Né? É muito importante que as empresas familiares tenham uma governança bem estruturada. É muito importante, dependendo do negócio, né, que se estabeleça um acordo claro, explícito entre os sócios para que esses conflitos possam ser estabilizados. Porque, via de regra, o que acontece é uma disputa entre a família para quem vai mandar e vai herdar o negócio. Agora há pouco estava numa reunião, um negócio que tem 5 filhos herdeiros, um filho se considera o legítimo para ser o CEO da empresa e é o menos capacitado para tal. Isso gera um conflito muito grande. Qual é a forma? Com toda certeza, estruturar a governança, definir os papéis, as responsabilidades, e que, via de regra, com o negócio bem estruturado, a família vai para o conselho e coloca um CEO. É o caso desse exemplo que eu estava citando agora há pouco. Porque esses conflitos, consequências, você perde a vitalidade do negócio, porque você perde muita energia. Por decorrência, perde dinheiro. Por decorrência, perde mercado. Aí o que vai acontecer? Vão ter que vender o negócio. É comum se ouvir isso. É comum encontrar isso na consultoria. Olha, nós vamos vender o negócio. Eu falei, tá bom, o que vocês vão vender? Qual é o imobilizado? Qual é o patrimônio que vocês têm? Qual é o impacto da sua marca no mercado? Se vocês não resolverem os conflitos familiares, né, ou entre vocês com o apoio de um mediador, do mentor, o caso de hoje, a discussão é fazer um trabalho de mediação, de mentoria e de criação de um conselho de família, que é outra solução para ajudar a administrar os conflitos familiares. Mas nós temos muito a ajudar as organizações, quer dizer, as pessoas que estão nas organizações, no caso das empresas familiares ou os familiares, porque, Pedro, nenhuma organização tem prazo de validade. A organização é atemporal. Portanto, vão existir conflitos o tempo inteiro. Tudo isso que nós estamos conversando aqui, com toda certeza, precisa ser foco de atenção das pessoas que gerenciam esses negócios. No caso dessa pergunta sua, do contexto das empresas familiares, que é a maioria no Brasil. Né? Porque, no final, todo mundo vai perder. E a gente deprecia a empresa, né? A gente perde um valuation daquela organização, caso a decisão seja com que a empresa de fato seja vendida, né? Em geral, a gente acredita muito em 3 caminhos, né? A empresa ela vai fechar, ou ela vai ser sucedida, ou ela vai ser vendida, né? Não há outro caminho que não seja provavelmente por essas 3 vias. E a gente vê muito esse desafio de empreendedores, de empresários que já estão, né, numa segunda geração e que não tem uma geração subsequente para poder substituí-los e continuar tocando o negócio para que, de fato, a empresa se torne uma empresa atemporal, né, Adão, como você bem comentou. Então, fica para a nossa audiência aí, a gente vivencia isso na prática, no dia a dia, né, Adão? E a gente tem diversas soluções e ferramentas
para ajudar talvez você que esteja passando por esse desafio aí dentro da sua empresa. E Adão, para a gente caminhar aí pros temas finais aqui, porque a conversa hoje foi intensa, se deixar a gente vai ficar aqui 4 horas conversando sobre esse tema. O tema é emocionante. É emocionante, literalmente. Eu queria te perguntar o seguinte, né? A gente fala, você falou de negociação, e a gente sempre ouve muito a questão da negociação ganha-ganha, né, Adão? Então, o que você vislumbra como iniciativa, como ações, ou como ferramentas, ou estratégias que a nossa audiência que está nos acompanhando possa utilizar para que, de fato, em situações de conflito, eles possam negociar e chegar a uma solução que, de fato, seja uma solução ganha-ganha? Com certeza, né, Pedro? O ponto fundamental é, de fato, estarmos atentos ao contexto de comunicação. Ter capacidade de ouvir os nossos interlocutores sobre o que eles querem, suas dores, suas inseguranças. O segundo aspecto, também a gente comentou um pouco no início, é sermos capazes de trazer as pessoas para o nosso espaço de influência. Por que isso é importante? Porque quando eu faço isso, eu consigo identificar o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas estão ali discutindo conosco, negociando, tentando buscar uma solução, e caminharmos numa direção de uma relação ganha-ganha, que é uma premissa também muito defendida pelos autores do projeto Harvard de negociação, e que muita gente acha que é romantismo, filosofia ou história, mas que é real. Quando o outro percebe que mesmo que eu esteja sendo mais bem-sucedido naquele contexto do que ele, e eu consegui fazer ele reconhecer que ele também alcançou seus objetivos, com toda certeza ele sai com a percepção de que ele foi também bem-sucedido nesse contexto aí do conflito, da negociação, do momento ali que ele está vivendo do ponto de vista interpessoal. Portanto, a ferramenta da negociação é, sim, uma ferramenta universal, nasce conosco e morre conosco, né? Que vai ajudar a superar esses conflitos do dia a dia. Muito bom, Adão. E o que a gente tem vivenciado e pela oportunidade que eu já tive também de liderar diversos grupos e equipes, né? Que a gente tem uma equipe também da área do qual eu sou responsável, a gente percebe que os conflitos eles têm um ponto muito positivo que ele acaba ajudando quem está envolvido nesse próprio conflito a se desenvolver também, né? E amadurecer também, se fortalecer emocionalmente. Então, acho que ele é um efeito colateral positivo de algo que, em geral, as pessoas acreditam que não é tão positivo assim, mas que traz esse benefício que é esse fortalecimento, esse desenvolvimento. A equipe amadurece, a pessoa amadurece, e ela passa a entender que isso é positivo. Quanto mais nós debatermos, mais soluções nós encontraremos, mais sacadas inteligentes vão acontecer. Muito bom, Adão. Primeiro, né, queria te agradecer mais uma vez aqui também por estar com a gente ao longo desse podcast, agradecer por compartilhar toda a sua experiência, né, todo o seu conhecimento, o know-how com a nossa audiência, né, e te convidar já de antemão para próximos capítulos a gente explorar temas também relevantes aí ao contexto organizacional e como a gente pode continuar ajudando a nossa audiência aí a se desenvolver, a buscar soluções e aplicar essas soluções nos seus próprios negócios. Com certeza, Pedro. Eu também agradeço estar aqui com vocês. Esse é o trabalho da nossa consultoria, oferecer ao mercado soluções para essas questões conflitivas que ocorrem dentro das organizações e que agregarão muito valor. E como eu dizia, o fato de nós estarmos em conflitos comportam paixões, emoções, preferências que fazem parte do contexto do relacionamento humano e que não desqualifica ninguém. Pelo contrário, né? Engrandece. Muito bom, Adão. Obrigado pela sua presença. Queria agradecer a toda a nossa audiência que nos acompanhou, né? A gente sempre pede que você traga sugestões, que você compartilhe nas redes sociais, nos acompanhe também, né? E compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que deverá ser impactado positivamente com esse tema. E mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no próximo Nós Podcast.